O arrebatamento é um dos eventos mais extraordinários e enigmáticos profetizados na Bíblia. Um momento em que os salvos em Cristo serão levados das trevas para a luz, da terra para o céu, em um abrir e fechar de olhos. Esse tema fascina e intriga gerações porque fala de um encontro sobrenatural com Jesus, onde mortos ressuscitarão e vivos serão transformados, tudo em um piscar de olhos. O apóstolo Paulo descreve esse acontecimento como um mistério revelado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O arrebatamento não é uma lenda ou alegoria, mas uma promessa direta de Cristo que garantiu: voltarei e vos receberei para mim mesmo. Esse evento marcará o início do cumprimento das últimas profecias bíblicas, separando definitivamente os que são de Deus dos que rejeitaram seu chamado. O fascínio em torno desse tema surge porque ele envolve elementos sobrenaturais que desafiam a lógica humana. Corpos sendo glorificados, a morte sendo vencida e a igreja sendo arrebatada sem passar pela morte física. Além disso, o arrebatamento está profundamente ligado aos sinais dos tempos que Jesus mencionou em Mateus 24, como guerras, fomes, terremotos e a apostasia da fé. Tudo isso gera expectativa e urgência, pois a Bíblia adverte que esse dia virá como um ladrão de noite, inesperado para os despreparados, mas aguardado com alegria pelos que vivem em santidade. Por que, então, esse mistério é tão pouco pregado em muitas igrejas? Talvez porque ele exija um posicionamento radical. Afinal, se Cristo pode voltar a qualquer momento, como estamos vivendo? A doutrina do arrebatamento não é apenas sobre escapar da tribulação, mas sobre estar pronto para encontrar o noivo celestial. Ela nos confronta com perguntas decisivas. Estou vivendo em santidade? Minha vida reflete a urgência da volta de Jesus? Enquanto o mundo se distrai, a igreja deve estar alerta, pois naquele dia 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. Essa separação dramática revela que o arrebatamento não é apenas um evento futuro, mas um chamado ao despertamento espiritual hoje. Portanto, o arrebatamento não é um conto fantástico, mas a bendita esperança da igreja, um acontecimento que deve incendiar nossa fé, nos levar ao arrependimento e nos encher de santo temor. Afinal, como alertou Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. A pergunta que fica é: quando ele vier, você estará entre os arrebatados ou entre os deixados para trás? Nas palavras proféticas de Jesus registradas em Mateus 24, 40 e 41, encontramos uma das descrições mais impactantes e misteriosas sobre o arrebatamento. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e outra será deixada. Esta declaração não é uma simples metáfora, mas uma revelação clara da natureza repentina e seletiva do arrebatamento da igreja. O contexto imediato mostra que Jesus estava respondendo aos discípulos sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, e estas palavras pintam um quadro vívido da separação final que ocorrerá quando ele voltar para os seus. O que torna esta passagem tão extraordinária é o contraste entre a normalidade das atividades humanas, trabalhar no campo, moer grãos, e a intervenção sobrenatural de Deus que irromperá nesta rotina. Jesus enfatiza que as pessoas estarão envolvidas em suas ocupações diárias, completamente desprevenidas para o momento decisivo que está prestes a ocorrer. Esta imagem ecoa as advertências anteriores de Cristo sobre a necessidade de vigilância constante, pois o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém espera. A mensagem é clara. A salvação é pessoal e intransferível. Não importa quão próximas estejam 2 pessoas em suas atividades terrenas, suas condições espirituais
as separarão eternamente naquele dia. A profundidade desta passagem se revela quando examinamos o significado de ser tomado e ser deixado. Ao contrário de algumas interpretações populares, o texto original indica que ser tomado significa ser recebido por Cristo, levado para estar com Ele, como em João 14:3, enquanto ser deixado implica em ser abandonado ao juízo que virá sobre a terra. Esta interpretação é confirmada pelo contexto mais amplo das Escrituras, particularmente em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, que descreve os crentes sendo arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. O paralelo com os dias de Noé é intencional. Assim como os despreocupados foram deixados para o dilúvio, os espiritualmente negligentes serão deixados para a tribulação. Esta passagem também nos confronta com perguntas perturbadoras. O que realmente diferencia aqueles que são tomados daqueles que são deixados? Jesus não está falando de diferenças externas de comportamento, mas de uma realidade interna de fé genuína e preparação espiritual. A parábola das 10 virgens, que segue imediatamente este discurso, esclarece que a diferença crucial está na preparação, ter ou não o azeite do Espírito Santo. O apóstolo Paulo reforça este ponto quando adverte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. O ensino claro é que profissões superficiais de fé, sem o fruto do Espírito, não serão suficientes naquele dia decisivo. Por fim, estas palavras de Jesus servem tanto como advertência solene, quanto como promessa gloriosa. Para os que estão em Cristo, é a bendita esperança de serem recebidos por seu Salvador. Para os que rejeitam a graça de Deus, é um alerta final sobre as consequências eternas dessa escolha. A mensagem central é inegável. A vinda de Cristo será o momento de verdade que revelará o estado espiritual real de cada pessoa, separando definitivamente os que são dele dos que não são. Esta passagem, portanto, não deve gerar especulações infrutíferas, mas um exame sério do coração e um urgente chamado ao arrependimento e fé genuína. A compreensão da distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo é crucial para uma interpretação equilibrada das profecias bíblicas sobre os últimos tempos. Embora ambos os eventos estejam relacionados à volta de Jesus, eles diferem em propósito, natureza e momento escatológico. O arrebatamento, descrito primariamente em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, representa o encontro glorioso da Igreja com Cristo nos ares, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os crentes vivos serão transformados e arrebatados, juntamente com eles, para sempre estar com o Senhor. Este é um evento iminente, que pode ocorrer a qualquer momento e está direcionado especificamente para os salvos em Cristo, sendo caracterizado por um encontro nos ares que permanece invisível para o mundo não regenerado. Em contraste, a segunda vinda de Cristo, descrita em passagens como Apocalipse 19, 11 ao 16 e Mateus 24, 29 e 30, será um evento visível e triunfante quando Jesus retornará à terra com seus santos para estabelecer seu reino milenar. Diferente do arrebatamento, que ocorre como um resgate da igreja antes da grande tribulação, a segunda vinda acontece após o período de tribulação, marcando o juízo sobre as nações e o início do reinado físico de Cristo na terra. Enquanto no arrebatamento Cristo vem para os seus, na segunda vinda ele vem com os seus, acompanhado pela igreja glorificada. Esta distinção é fundamental porque esclarece o plano progressivo de Deus para os últimos dias. O arrebatamento representa a esperança bem-aventurada da igreja,
um ato de graça que preserva os crentes da ira vindoura, enquanto a segunda vinda é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento sobre o Messias reinante. A diferença de cenário também é marcante. No arrebatamento, os crentes são levados da terra para encontrar Cristo nos ares. Na segunda vinda, Cristo desce do céu para pisar no Monte das Oliveiras, estabelecendo seu trono em Jerusalém. A confusão entre estes dois eventos frequentemente leva a interpretações errôneas sobre o tempo da volta de Cristo e a posição da igreja na tribulação. As Escrituras apresentam o arrebatamento como um mistério revelado ao apóstolo Paulo, enquanto a segunda vinda foi profetizada amplamente pelos profetas do Antigo Testamento e pelo próprio Jesus. O arrebatamento enfatiza a graça e o amor de Cristo por sua igreja, enquanto a segunda vinda destaca sua justiça e soberania sobre as nações. Esta compreensão não é mera teologia acadêmica, mas tem implicações práticas profundas para a vida do crente. A expectativa do iminente arrebatamento deve nos motivar à santidade e à vigilância, enquanto a certeza da segunda vinda fortalece nossa fé na justiça divina e no cumprimento final de todas as promessas de Deus. Juntos, estes dois eventos revelam o caráter multifacetado de Cristo, como noivo amoroso no arrebatamento e como rei justiceiro na segunda vinda, demonstrando a perfeição do plano redentor de Deus para a sua igreja e para o mundo. Quando Jesus proferiu as palavras registradas em Mateus 24, 32 ao 34, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele estava revelando um dos sinais proféticos mais significativos para discernirmos a proximidade dos últimos tempos. A figueira, na linguagem simbólica das Escrituras, representa claramente a nação de Israel, e seu florescimento, após séculos de aparente morte espiritual, aponta diretamente para o milagre do renascimento do Estado de Israel em 1948, cumprindo assim as profecias de Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, e Isaías 66:8, que questiona: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? O significado profundo desta parábola vai além da simples observação botânica. Quando Jesus declara que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam, ele estabelece um marco temporal crucial. O renascimento de Israel como nação, após quase 1900 anos de dispersão, é o sinal vivo de que a geração que testemunhou esse evento histórico provavelmente verá o cumprimento das demais profecias escatológicas, incluindo o arrebatamento da Igreja e a segunda vinda de Cristo. Este florescimento nacional de Israel não é apenas político, mas espiritual, pois conforme Romanos 11, 25 e 26 prevê, o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. O contexto imediato das palavras de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, revela que o florescer da figueira está intrinsecamente ligado aos outros sinais dos tempos. O aumento de guerras e rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos, o surgimento de falsos cristos, a perseguição aos crentes, o esfriamento do amor e a pregação do evangelho a todas as nações. Todos estes sinais, observados em nossa geração com intensidade sem precedentes, confirmam que vivemos no período que os estudiosos da Bíblia chamam de a estação do ano profético, onde os eventos finais podem ocorrer a qualquer momento.
Restauração de Jerusalém como capital indivisível de Israel em 1967, cumprindo Lucas 21:24. E o contínuo protagonismo da nação judaica nos acontecimentos mundiais são como as primeiras folhas tenras da figueira anunciando o verão escatológico. Como observou o apóstolo Paulo em Romanos 11:15, se o seu rejeição trouxe reconciliação ao mundo, que será a sua restauração, senão vida dentre os mortos? Esta restauração progressiva de Israel sinaliza que o relógio profético de Deus está avançando rapidamente para o clímax da história humana, quando olharão para aquele a quem traspassaram e reconhecerão seu Messias. Portanto, a parábola da figueira não é mera curiosidade profética, mas um alerta solene e um chamado à vigilância. Se os ramos da figueira já estão tenros e verdes, quão mais próximos devem estar os eventos culminantes do plano divino? Como Jesus advertiu no versículo 33. Quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Esta geração que testemunhou o renascimento milagroso de Israel está destinada a ver o cumprimento final das promessas de Deus, tornando imperativo que cada pessoa examine seu coração e se prepare para o encontro com o Cristo que breve virá. A doutrina bíblica sobre quem será arrebatado estabelece critérios claros que vão muito além de uma simples profissão de fé nominal. As Escrituras revelam que o arrebatamento será a consumação da obra redentora de Cristo na vida daqueles que verdadeiramente nasceram de novo e viveram em constante preparação para este momento glorioso. O apóstolo Paulo descreve os participantes do arrebatamento como os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro, seguidos pelos crentes vivos que serão transformados, indicando que a qualificação fundamental é estar genuinamente em Cristo, uma expressão que denota a união vital com o Salvador através da fé salvadora. Esta fé autêntica se manifesta não apenas em palavras, mas em um coração transformado que produz os frutos do Espírito. A santidade é outro critério indispensável, pois Hebreus 12:14 adverte que sem santificação ninguém verá o Senhor. O arrebatamento não é uma recompensa por mérito humano, mas a consumação da obra santificadora do Espírito na vida daqueles que se mantiveram separados do mundo e consagrados a Deus. A parábola das 10 virgens ilustra dramaticamente esta verdade. Todas as virgens professavam esperar o noivo, mas apenas as prudentes, que mantiveram suas lâmpadas acesas com o azeite do Espírito, foram recebidas na festa nupcial. O azeite que faltou às virgens nécias simboliza a vida cheia do Espírito, que distingue os verdadeiros crentes dos meros professos. Jesus enfatizou que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, mas ouvirão a terrível resposta: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. A vigilância constante é o terceiro critério essencial para o arrebatamento. Jesus repetidamente exortou seus discípulos a vigiar, ilustrando esta necessidade através da parábola do servo fiel. A vigilância bíblica não é um mero aguardar passivo, mas uma vida ativa de obediência, serviço e expectativa constante da vinda do Senhor. O apóstolo João reforça este princípio quando escreve: Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A verdadeira esperança do arrebatamento produz uma vida de santidade prática e preparação constante, não uma complacência espiritual. Estes critérios bíblicos, fé genuína, santidade, prática e vigilância constante, formam um chamado urgente ao autoexame. O arrebatamento não será determinado por afiliação denominacional, atividades religiosas ou conhecimento teológico, mas pelo relacionamento vivo com Cristo, evidenciado por uma vida transformada. Como Paulo admoesta em Romanos 13:11 ao 14,
A proximidade da salvação final deve nos motivar a rejeitar as obras das trevas e revestir-nos do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia decisivo, apenas os que foram lavados no sangue do Cordeiro, cheios do Espírito Santo e aguardando fervorosamente a manifestação de Cristo, ouvirão o chamado para subir e encontrar-se com o Senhor nos ares. Na impressionante parábola das 10 virgens, Jesus revela uma das verdades mais solenes sobre o reino dos céus e a necessidade crucial de preparação espiritual para seu retorno. Esta narrativa, situada no contexto do discurso escatológico de Cristo no Monte das Oliveiras, apresenta 10 virgens que saem ao encontro do noivo, todas com lâmpadas em mãos, mas com uma diferença fundamental. 5 eram prudentes e levaram azeite consigo em suas vasilhas, enquanto 5 eram insensatas e não levaram azeite extra. O elemento central que distingue as virgens prudentes das nécias não é sua aparência exterior ou mesmo seu desejo de encontrar o noivo, mas sua preparação interior, simbolizada pelo azeite que mantinha suas lâmpadas acesas. Este azeite representa claramente a obra do Espírito Santo na vida do crente, a presença viva de Cristo no coração que não pode ser improvisada nem emprestada na última hora. O momento crítico da parábola ocorre à meia-noite, quando se ouviu o clamor. Aí vem o noivo sair-lhe ao encontro. Todas as virgens se aprontam, mas as nécias descobrem que suas lâmpadas estão se apagando por falta de azeite. Seu apelo desesperado às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, revela uma verdade espiritual profunda. A relação com Deus é pessoal e intransferível. A resposta das prudentes: não, para que não nos falte a vós e a nós, não demonstra egoísmo, mas reconhece a impossibilidade de compartilhar o que é fundamentalmente uma experiência espiritual individual. Enquanto as nécias saem para comprar azeite, o noivo chega, e as que estavam preparadas entram com ele para as bodas, tendo a porta fechada atrás de si. O desfecho trágico para as virgens nécias é uma das advertências mais contundentes de Jesus sobre as consequências da negligência espiritual. Quando elas retornam e clamam: Senhor, Senhor, abre-nos, ouvem a resposta devastadora: em verdade vos digo que não vos conheço. Esta rejeição ecoa as palavras de Cristo em Mateus 7:23, onde ele diz aos que praticavam a iniquidade: nunca vos conheci. A parábola encerra com a exortação urgente: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, ligando esta narrativa diretamente ao ensino anterior sobre a imprevisibilidade da vinda do Filho do Homem. A profundidade desta parábola reside em sua aplicação à realidade do arrebatamento e ao juízo vindouro. As 10 virgens representam professos seguidores de Cristo dentro da comunidade visível da fé. Todas tinham lâmpadas, todas esperavam o noivo, desejo pela vinda de Cristo. Mas apenas metade possuía a substância espiritual genuína necessária para entrar no banquete nupcial. A porta fechada simboliza o ponto de não retorno após o arrebatamento, quando a oportunidade de salvação terá passado para os deixados na tribulação. O fato de o noivo ter demorado aponta para o aparente atraso na volta de Cristo que testamos hoje, um período que exige perseverança e preparação constante, não um entusiasmo inicial que se esgota com o tempo. Esta parábola serve como um alerta solene contra o cristianismo nominal que se contenta com formas externas de religião sem a realidade interior do espírito. O azeite que faltou às virgens nécias representa a fé viva, a obra interior da graça, a comunhão diária com Deus que não pode ser substituída por mera atividade religiosa. Como escreveu o apóstolo Paulo: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A lição final é clara. Naquele dia decisivo,
Apenas os que foram verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo, que mantiveram sua vida espiritual alimentada pela graça contínua de Deus, entrarão para as bodas do Cordeiro. Todos os outros, embora tenham tido oportunidade e aparência de piedade, ouvirão as palavras mais terríveis que alguém pode ouvir: não vos conheço. Portanto, a aplicação prática é inevitável. Examine seu coração hoje enquanto há tempo e certifique-se de que sua lâmpada está cheia do azeite do Espírito, pois o noivo celestial está às portas. A severa advertência de Cristo à igreja de Laodiceia, registrada em Apocalipse 3:14 ao 22, revela um dos estados espirituais mais perigosos que um crente ou uma comunidade cristã pode experimentar: a mornidão espiritual. A declaração impactante: assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, mostra a repulsa divina diante de uma fé superficial que não se compromete nem com o fervor, nem com o arrependimento. A condição de Laodiceia representa o retrato perfeito do cristianismo acomodado, uma igreja materialmente próspera, mas espiritualmente miserável, pobre, cega e nua diante de Deus. Esta contradição entre aparência externa e realidade interior é exatamente o que caracteriza a mornidão espiritual, uma profissão de fé sem poder, uma religiosidade sem transformação, um cristianismo de conveniência que busca o conforto terreno em vez da santidade celestial. O contexto histórico de Laodiceia ajuda a entender a metáfora de Cristo. A cidade era conhecida por seu sistema de aquedutos que trazia água morna, de fontes termais distantes, chegando à temperatura desagradável que Jesus menciona. Assim como essa água não servia nem para refrescar como a fria, nem para terapias como a quente, os laodiceanos haviam se tornado espiritualmente inúteis, não perseguidos como os cristãos fiéis, nem frios em sua rejeição ao Evangelho, como os pagãos, mas presos em uma perigosa zona de conforto religioso. Sua autossuficiência era, na verdade, uma cegueira espiritual que os impedia de ver sua verdadeira condição de pobreza diante de Deus. Esta é a essência da mornidão. Uma ilusão de suficiência que dispensa a dependência diária de Cristo. Solução que Jesus oferece à igreja morna é profundamente reveladora. Aconselha que comprem dele ouro refinado no fogo, vestes brancas e colírio. Estas imagens mostram que a cura para a mornidão não está em atividades religiosas adicionais, mas em um retorno à essência do Evangelho. Reconhecer nossa pobreza espiritual e receber de Cristo pela graça o que não podemos produzir por nós mesmos. A exortação, sê, pois, zeloso e arrepende-te, revela que o antídoto para a mornidão é o arrependimento genuíno, acompanhado de um fervor renovado pelas coisas de Deus. A famosa imagem de Cristo à porta batendo é dirigida não a incrédulos, mas a uma igreja professa que havia marginalizado o Senhor de sua própria comunidade. Uma repreensão solene para qualquer congregação ou crente que tenha substituído a presença viva de Cristo por formas vazias de religião. O perigo supremo da mornidão espiritual é que ela engana quem está nessa condição. Ao contrário dos cristãos frios, que sabem que estão afastados, ou dos fervorosos, que vivem em comunhão com Deus, os mornos acham-se espiritualmente saudáveis, enquanto estão à beira de serem rejeitados por Cristo. Esta passagem tem implicações urgentes para a igreja contemporânea, especialmente em contextos onde o cristianismo se tornou culturalmente aceitável e materialmente confortável. Como Laodiceia, muitas igrejas hoje possuem recursos materiais abundantes, mas carecem do fogo do Espírito que caracterizou o cristianismo primitivo.
A advertência é clara: sem fervor autêntico, sem sede por Deus, sem santa insatisfação com o status quo espiritual, corremos o risco de ouvir o mesmo vomitar-te-ei que ameaçou Laodiceia. A promessa final aos vencedores: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Contrasta fortemente com a condição morna e mostra que há esperança para quem ouvir e responder ao chamado de Cristo. A mensagem à igreja de Laodiceia não é apenas um juízo, mas um convite amoroso à renovação espiritual, um alerta para despertarmos de nossa letargia antes que seja tarde demais. Num tempo em que muitos buscam um cristianismo fácil e sem compromisso, estas palavras ecoam como um chamado urgente ao autoexame, ao arrependimento e a um fervor renovado que coloque Cristo novamente no centro de nossa vida individual e comunitária. Pois, como adverte Jesus, ele virá como ladrão para os que estiverem espiritualmente adormecidos, mas será a esperança gloriosa para os que vigiarem em fervorosa expectativa de sua vinda. As Escrituras revelam com clareza que os deixados para trás, no arrebatamento, enfrentarão o período mais sombrio da história humana, a grande tribulação, descrita por Jesus como tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Este período de 7 anos, profetizado em Daniel 9:27, será marcado pelo surgimento do Anticristo, aquele iníquo, mencionado por Paulo em 2 Tessalonicenses 2:8 e 9, que se oporá a Deus e exaltará a si mesmo acima de tudo o que se chama divino. O livro do Apocalipse detalha como este líder satânico estabelecerá um governo global de opressão espiritual e física, exigindo a adoração universal através da implantação de uma marca econômica, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender. Este sistema de controle totalitário cumprirá a profecia de Daniel sobre a abominação desoladora, quando o Anticristo profanará o templo reconstruído em Jerusalém, declarando-se Deus. Durante a grande tribulação, os que foram deixados enfrentarão uma escolha angustiante: submeter-se ao governo do Anticristo e receber sua marca, perdendo assim a salvação eterna, ou resistir e sofrer perseguição implacável, incluindo a morte por decapitação. A Bíblia descreve este período como um tempo de juízos divinos sem precedentes, selos, trombetas e taças da ira de Deus, que trarão calamidades naturais, fomes, pestes e convulsões cósmicas sobre a terra. Paradoxalmente, este será também um tempo de grande colheita espiritual, quando multidões de todas as nações virão a Cristo através do testemunho dos 144 mil judeus selados e dos 2 profetas em Jerusalém, embora muitos destes novos crentes morrerão como mártires. O governo do Anticristo, apoiado pelo falso profeta e por poderes demoníacos, criará uma ilusão de paz e prosperidade inicial que rapidamente se transformará em terror e opressão, cumprindo a descrição de Daniel sobre um líder que destruirá poderosos e o povo santo. A esperança neste cenário sombrio é que mesmo durante a tribulação, a misericórdia de Deus estará disponível para quem se arrepender, e o período terminará com a gloriosa segunda vinda de Cristo para derrotar o Anticristo, lançá-lo no lago de fogo e estabelecer seu reino milenar de paz. No entanto, o claro ensino bíblico é que a igreja verdadeira será poupada da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, sendo arrebatada antes deste período de ira. Esta verdade deve motivar os crentes a viverem em santidade e a advertirem os incrédulos sobre o terrível destino que aguarda os deixados para trás, para que todos possam escapar por meio do arrependimento e fé em Cristo antes que a porta da graça se feche com o arrebatamento da igreja.
A preparação para o arrebatamento exige muito mais do que um mero conhecimento teológico ou uma aceitação intelectual da doutrina. Requer uma transformação vital e contínua que permeie toda a existência do crente. O apóstolo Paulo nos exorta a aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus, estabelecendo a santidade prática como fundamento essencial para estarmos prontos quando Cristo voltar. Esta santificação não é alcançada por esforço humano, mas é obra do Espírito Santo na vida daqueles que se submetem diariamente ao senhorio de Cristo, como escreve Pedro. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. A verdadeira preparação começa com um coração quebrantado diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele, como ilustra a parábola do fariseu e do publicano, onde apenas o coração contrito foi justificado. A oração persistente e sincera é o combustível espiritual que mantém o crente vigilante e sensível à voz do Espírito. Jesus enfatizou repetidamente a necessidade de vigiar e orar, estabelecendo um padrão de comunhão contínua com o Pai que nos guarda da letargia espiritual. A oração não é meramente um ritual religioso, mas a respiração da alma que nos mantém conectados à videira verdadeira, sem a qual nada podemos fazer. A vida de Daniel, que mesmo sob ameaça de morte manteve seu costume de orar 3 vezes ao dia, exemplifica a constância necessária para os que aguardam o arrebatamento. Esta disciplina espiritual produz em nós aquele azeite que mantém nossas lâmpadas acesas, simbolizando a plenitude do Espírito que nos capacita a discernir os tempos e estar preparados. Os frutos do Espírito descritos em Gálatas 5:22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não são meras qualidades morais, mas evidências sobrenaturais da vida de Cristo em nós, essenciais para a preparação escatológica. Jesus advertiu que, pelos seus frutos os conhecereis, indicando que nossa verdadeira condição espiritual será revelada no dia do arrebatamento. O fruto do Espírito é o antídoto contra as obras da carne que impedem a herança do reino de Deus, e seu desenvolvimento em nossa vida é um processo diário de rendição e transformação. A exortação de Pedro para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aponta para um crescimento progressivo que deve caracterizar todos os que aguardam a volta do Senhor. A preparação para o arrebatamento também envolve um compromisso ativo com a obra do reino, como ilustrado nas parábolas dos talentos e dos servos vigilantes. Não somos chamados para uma espera passiva, mas para um engajamento fiel nos dons e ministérios que Deus nos confiou, sempre abundantes na obra do Senhor. A advertência de Jesus em Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Destaca a necessidade de mantermos nossas vestes espirituais, simbolizando a justiça de Cristo e as boas obras que devem caracterizar seu povo. A verdadeira esperança do arrebatamento, como escreve João, purifica-nos. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Esta purificação não é legalismo, mas resposta de amor à graça de Deus que nos salvou, produzindo em nós um temor reverente que nos motiva a viver de modo digno de nosso chamado. A preparação final acontece quando, como noiva do Cordeiro, cultivamos um amor ardente por Cristo que supera todo apego terreno. O Espírito e a noiva dizem, vem, vivendo cada dia com a expectativa jubilosa de que o noivo celestial pode chegar a qualquer momento para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. A doutrina do arrebatamento apresenta à humanidade um divisor de águas eterno,
De um lado, a bendita esperança que arde no coração dos salvos. De outro, o severo alerta que ecoa para os que permanecem indecisos. Para os que estão em Cristo, o arrebatamento não é motivo de terror, mas a consumação gloriosa de sua fé, descrita por Paulo como a bem-aventurada esperança, que deve encher o coração do crente de santa expectativa. Esta esperança não é utópica, mas fundamentada na fiel promessa de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Os salvos aguardam este momento não com medo, mas com jubilosa antecipação, sabendo que serão transformados à imagem de Cristo e recebidos na eterna habitação, onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Esta esperança produz no crente um efeito santificador, pois todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, motivando uma vida de santidade, serviço e vigilância constante. Contudo, para os que permanecem na indecisão, o arrebatamento soa como o mais solene alerta das Escrituras. A parábola das 10 virgens retrata com dramática clareza o destino irreversível dos não preparados. A porta fechada, o clamor inútil e a terrível sentença: não vos conheço. Jesus advertiu que, assim como nos dias de Noé, quando o povo vivia despreocupado até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será na vinda do Filho do Homem. O apóstolo Paulo reforça este alerta ao descrever o dia do Senhor como vindo como o ladrão de noite sobre os que vivem nas trevas do pecado, enquanto os filhos da luz estarão protegidos. A mensagem é clara. A indecisão espiritual é uma escolha perigosa que equivale à rejeição, pois aquele que não é por mim é contra mim. E todo adiamento do arrependimento aproxima o indeciso do momento em que a porta da graça se fechará para sempre. O livro de Apocalipse encerra com o último convite da Escritura. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Este apelo final ressoa através dos séculos, oferecendo esperança aos perdidos e exortando os crentes à fidelidade. A iminência do arrebatamento transforma este chamado em urgência máxima. Hoje é o dia da salvação, pois amanhã pode ser tarde demais. Como Noé pregou por 120 anos enquanto construía a arca, a igreja hoje proclama a mensagem do arrependimento enquanto aguarda o soar da trombeta final. Que ninguém subestime o perigo da indecisão, pois, como advertiu o autor de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aos salvos, resta viver cada dia como se fosse o último. Aos indecisos, soa o derradeiro alerta. Eis que agora é o tempo sobremodo oportuno. Eis que agora é o dia da salvação. Antes que a trombeta soe e a separação eterna se estabeleça entre os que estão em Cristo e os que permaneceram na indecisão. Que essa mensagem tenha edificado sua vida. Agora quero saber de você. O que Deus falou ao seu coração hoje? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se Deus te abençoou, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, para continuar recebendo conteúdos que vão fortalecer sua fé. Que Deus o abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.